Jesus sempre nos mostrou, pela exemplificação, a importância da prece. Ele mesmo, antes de qualquer decisão, falava com Deus através da oração e agradecia depois de realizar um trabalho. Ele, ser puro, desmaterializado, desprovido de orgulho e de egoísmo, o Cristo de Deus, que representa a vontade do Altíssimo na terra, elevava a vibração através dessa ligação, dessa ponte, desse traço que une a terra e o mundo espiritual. Devemos, portanto, cuidar da qualidade da prece, pois a doutrina que nós espousamos, doutrina dos Espíritos abraçados por nós nessa existência, nos mostra que a oração é uma ciência e, bem qualificada, produz efeitos imediatos, harmonizando o ser, criando campo propício à saúde, abrindo a casa mental, para que se possa alimentar de uma espiritualidade superior, tomando para si o pensamento de seres que estão numa hierarquia mais elevada, colhendo os aconselhamentos, as orientações e as advertências que vêm pela intuição. Cuidemos da oração, colocando a nossa alma nela, mergulhando numa atmosfera cheia de valores e de princípios, que há de nos fortalecer para vencer as provas onde estamos colocados e para expiar o nosso passado culposo, porque quem na terra não tem dívida com Deus? Então, nesse instante em que nos encontramos novamente reunidos no Centro Espírita Apóstolo Mateus, escola de todos nós, vamos desligar-nos das preocupações secundárias, deixar que Deus cuide de quem lá em casa ficou, dos compromissos que nós deveremos assumir quando retornar aos nossos afazeres, e sintamos a presença do bem. Movimentemos a nossa vontade, o nosso pensamento e o nosso sentimento. Já que nós entramos na casa espírita, deixemos que os princípios a que ela se dedica adentre também o nosso mundo íntimo, aliviando o coração, tirando toda a opressão, toda a mágoa e todo o ressentimento, aliviando-nos moralmente, sentindo os raios de Jesus, que está em toda parte e aqui também está, para que se possa expandir o potencial divino que trazemos, e de alguma forma, durante o tempo que aqui nós estivermos, praticar a caridade, porque a caridade também se produz através dos pensamentos que se formula, através do propósito que se constrói, do planejamento do realizar e de se colocar à disposição da pleiade de espírito que trabalha pela regeneração da terra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais essa oportunidade de fazer, de realizar, de colocar em prática tudo aquilo que vemos colhendo nas encarnações e também nesta. Abençoa, proteja sempre a casa onde nós estamos, para que nesses momentos definitivos que a terra se encontra,
nesta comunidade, ela possa ser um apoio, possa ser um pronto-socorro, possa dar diretrizes de segurança, possa iluminar os caminhos, possa levantar os caídos. É isso que nós te pedimos, Senhor. E mesmo com as limitações que assinalam a nossa personalidade, os vícios que nós trazemos, que possamos passar por essa transição, sendo colaboradores, dando o que de nós melhor temos, fazendo um serviço útil, que possamos, Senhor, estar próximo de Ti. É isso que nós te pedimos. Permita que os espíritos superiores aqui estejam e possam nos transferir os seus fluidos positivos, os seus pensamentos, de modo a interpretarmos melhor o seu Evangelho, o livro da esperança, a luz imperecível que ecoa nos séculos e séculos sem fim. Por tudo que nós já recebemos, nós queremos te agradecer. E pela presença do bem entre nós, nós queremos agradecer e louvar a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Nós já começamos a sentir as vibrações que antecedem a comemoração de Natal na Terra. Não é novidade para o espírita que a Terra se modifica nesse período. E aqueles que são mais sensíveis já começam a sentir essa irradiação. Não as luzes artificiais que se acendem, enfeitam, embelezam, e são importantes também, porque nós não podemos negligenciar a vida física onde nós estamos. Quanto nós temos aprendido com esse Evangelho de Jesus? Não negligenciar o corpo físico, não negligenciar a família, não negligenciar a sociedade, e tudo isso é importante. Mas a luz que se acende aqui na Terra, entre os encarnados e os desencarnados, é a luz dos sentimentos, da abertura mental que a gente vai criando, tornando então a atmosfera propícia à colocação das novas ordens, dos novos ensinamentos, das novas diretrizes que os espíritos de Skol, os mais elevados, que dirigem o nosso planeta, querem trazer para a nossa Terra. E nesse momento tão bonito, em que a Terra se prepara para receber Jesus de novo, no Natal, no simbólico Natal, que nossos corações se transformem em manjedoura, para que o pequeno Jesus, que é o propósito, nem que seja pequenino, que nós temos, de nos transformar em espíritos melhores, mais solidários, né? E depois fazer ele crescer. Hoje, o EAD, o Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita, no seu livro 3, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2, vem nos trazer uma passagem de Jesus, uma parábola que fala do valor da amizade, né? Bem propício a esses tempos que nós estamos vivendo. Esse tempo de Natal que nos torna mais sensíveis, mais emotivos, mais saudosos. Faz a gente refletir, porque quanto que nós estamos tornando as nossas amizades descartáveis. Quanto nós estamos transformando as nossas amizades em um produto que se possa descartar, assim como nós estamos fazendo com também os objetos, que muito pouco se dá valor. Se compra, se paga caro, usa-se uma vez só e se descarta. Quanto que nós temos nos preocupado com nossos amigos de verdade? Para quem é que você falou este ano que a pessoa foi importante na sua vida? Ou ninguém foi? Ou ninguém é? Nós descuidamos. Nós descuidamos disso, mas Jesus, Ele que se basta, né? Podia falar, Ele se basta. Ele contém em si todos os atributos. Ele não desprezou os amigos, as amizades.
e também nos ensinou a não fazer, a cuidar dos amigos, a reconhecer os valores que eles têm. Nós temos falhado muito nisso. As pessoas, elas são utilizáveis por nós. A gente utiliza enquanto nós estamos precisando para alguma coisa. Quando nós não estamos precisando mais, a gente elimina, esquece. E usa aquela frase tola de que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. É sim. Todo mundo é insubstituível. Porque cada um de nós somos únicos. Ninguém é igual a nós. Confunde posição, cargos. Esses realmente são passageiros. Nós vamos ver no texto. Se desfazem, mas pessoas não. Ninguém substitui uma pessoa. Ninguém é igual a outra pessoa. Cada um carrega dentro de si uma identidade. A luz que Deus colocou na hora da criação. E toda a história que essa luz foi passando até se transformar num espírito, num ser inteligente, até conseguir usar o seu livre-arbítrio, até chegar até onde chegou até os dias de hoje. Ninguém é igual, ninguém se repete. Olha, 8 bilhões de encarnados, 23 bilhões de desencarnados, ninguém é igual ao outro. Com André Luiz nós aprendemos, cada ser, cada homem, cada mulher, em si só é um mundo. Então é o equilíbrio entre o desapego e a gratidão que nós devemos buscar. Que muitas vezes escondido no pretexto de ser desapego, nós alimentamos um egoísmo, um orgulho e desprezamos as pessoas. Quantas pessoas que você deixou para trás na história da tua vida? Deixou simplesmente. Elas não representam mais nada para você? Essa é a grande lição da parábola de hoje. Nenhum espírito evolui sozinho. Nenhum espírito evolui sozinho. Cada um de nós deveremos colher para nós o aprendizado e nos esforçar para promover a nossa evolução. Mas ela se dá no meio social. Ela se dá junto com o outro. Então a parábola de Jesus da noite de hoje é o amigo importuno. O que é importuno? Aquele que perturba, que incomoda, que chega nas horas mais impróprias e que muitas vezes exige aquilo que a gente pensa, que não pode oferecer naquele momento. Deixemos as palavras com Jesus. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo
de 5 a 8. Olha a situação que está colocada. É uma pessoa importuna, mas não é qualquer pessoa, é o amigo. Se ele é um amigo, é porque ele tem uma importância. Nos momentos de dificuldade, de quem é que a gente lembra? Do amigo. E uma característica particular desse ensinamento é que ele foi à noite, olha, à meia-noite ele foi, à meia-noite, na casa do amigo dele, bateu a porta quando ele já estava dormindo, já tinha se recolhido, estava ali no abrigo, no acolhimento com os seus familiares, e grita lá de fora que ele quer 3 pães, mas ele não quer para ele, ele quer para uma pessoa que está necessitada. Essa pessoa ela veio viajando, veio cansado, veio com sede, veio com fome, chegou na casa dele e ele não tinha nada para oferecer. Para quem que ele vai se recorrer? Ao amigo. Na hora que nós estamos aflitos, desesperados, a quem que nós vamos recorrer? Ao amigo. Quem que é o amigo das nossas vidas? Jesus. A gente vai lembrar de Jesus. Mas quantas vezes em oração nós também não pedimos intercessão pelos outros? Não é verdade? Jesus, este meu amigo, esta minha amiga, tão importante para as nossas vidas, está passando por dificuldade financeira, está passando por problema de saúde. Por favor, Jesus, visita o lar dele, dela, leva as suas bênçãos. A gente faz isso, né? Por intercessão. Então ele não pede para ele. Ele não pede para ele. Olha a situação. O homem a quem ele foi pedir já tinha se recolhido, estava dormindo. Não querer atender ninguém que está para fora é uma situação de egoísmo, de orgulho. Este ano, através do estudo que nós fizemos, nós vimos que religião, este ano não, a vida toda, mas este ano bateu muito nisso, que religião não salva ninguém. Nós não precisamos mais de religião. Nós precisamos de religiosidade. Nós precisamos de espiritualidade. Porque se a gente fizer da religião um lugar onde eu vou, porque eu não tenho onde ir, pelo menos eu passo meu tempo, eu me distraio. Se eu usar a religião para colocar, extravasar interesses outros e esquecer de cuidar de mim mesmo, para nada terá valido. Jesus fala com o religioso quase o tempo todo nas suas parábolas. Não são os que falam Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Não são aqueles que parecem, uma árvore frondosa, com folhas verdes, que de longe você vê, que serão salvos se não der fruto, se não produzir, na parábola da figueira. Para os fariseus, que eram doutor da lei, Jesus chega a usar uma expressão fortíssima: vós sois sepulcros calhados por fora, mas que encerra por dentro toda a podridão. Se fossem nossos velhos, nossos antigos falaria: bela viola, pão bolorento. Dizendo-nos que não é pela aparência que nós vamos nos salvar espiritualmente, mas pela essência. Porque eu posso ser uma casca, viver como uma sombra, mas o que produz, o que constitui a minha evolução espiritual é o que eu penso e é o que eu sinto, que pode ser invisível para os encarnados agora, mas não
passa despercebido nem para os espíritos que estão aqui perto de nós. Eles estão vendo nós por dentro. As nossas ambições, os nossos verdadeiros interesses, o que a gente pensa do outro. Quando uma pessoa vem pedir alguma coisa na porta da casa da gente, por que é que a gente sai quando nós saímos para dar? Por quê? Qual é o verdadeiro sentimento, a verdadeira intenção que nos move a sair de dentro da nossa casa e ir lá dar alguma coisa? Geralmente, para quem está com a roupa surrada e está com um cheiro muito forte de suor, né, porque andou para lá e para cá tentando conseguir um pedaço de pão ou um prato de comida. Qual que é o verdadeiro sentimento que nos move? Essa parábola está falando disso. Se for compaixão, tá bom. Mas olha só no último versículo que ele fala: ou você vai porque você tem amor pela pessoa mesmo, reconhecimento, ou você vai porque ela está te importunando. Então, quantos dão para se ver livre da pessoa? Quantos não querem se ver livre porque identificam as pessoas que não lhe rendem nenhum interesse, nenhum retorno, nem no campo emocional, nem no campo financeiro, nem no campo profissional, como um estorvo. Quando der uma festa, quem você deve chamar? Segundo o Evangelho, é aqueles que nunca poderão retribuir, não é? Aqueles que nunca poderão te retribuir. Quem nós chamamos para a festa? Quem que nós convidamos? Para quem que nós estamos expedindo convites? Por aqueles que poderão render algum interesse, alguma vantagem lá na frente. O Evangelho é a luz imperecível que fala com o Espírito imortal. Jesus é misericordioso, mas Ele não poupa. Ele é a verdade. Para aquele que realmente quer se salvar, não no mundo dos interesses, das convenções, mas para aquele que quer se salvar na consciência tranquila de ter feito o melhor que podia ter feito, porque a gente não pode fazer mais do que a gente aguenta, do que a gente suporta, né? Por ter se transformado num ser humano. Olha a palavra, um ser humano de verdade. Então vamos retomar agora cada versículo. Então ele fala que quando é amigo, no sentido da causa e efeito, né? Porque aquele que nos procura, que chega no nosso campo de atuação, ele não chega por um acaso. A palavra acaso não existe. Ele nos chega como uma oportunidade de encontro e de reencontro, não é? Nós estamos no mundo espiritual ali, nos preparando para reencarnar. E muitas vezes nós só nos reencarnamos quando também reencarna aquela pessoa a quem nós prejudicamos, porque senão não teria sentido a reencarnação. E depois, quando foi movimentado todas as energias para eles estarem próximos, o que a gente quer fazer com eles? Dar um jeito de afastar. Afastando o problema nosso, acabou o nosso tempo de encarnação. Todo mundo entendeu isso? Não é para sair procurando problema não, caçando não. Eles já vão chegar. Acabou o problema? Está muito tranquilo? Fique em estado de alerta. Está chegando a hora de voltar. Porque a Terra é campo de trabalho. Então chegou olha a diferença do espiritismo e de outras coisas que se praticam por aí. Chegou um espírito nos cobrando alguma coisa, nós vamos querer, através daquele contato difícil que ele nos impõe, porque a lei do impacto, né, da causa e efeito,
ela é sofrida, ela é aprendizado, mas a gente vai procurar ser melhor, para não dar motivo para aquele que está fazendo aquilo com a gente continuar fazendo. E na medida que nós vamos nos transformando, eles também vão se transformando. Agora, em outros lugares se vende a propaganda de que você pode afastar. Afastou, perdeu o mérito da prova. Então Cristo, ele aproxima, ele junta, ele não afasta, né? Pode falar, Iracema. Isso que a Iracema falou, ele é real e muitas pessoas já nos relatou isso. Estava passando por uma situação difícil de saúde e desprendido do corpo, viu um túnel, viu um campo verde. Eu já ouvi vários relatos. Não é porque eu tenho muita idade, não. Eu tenho pouca idade, é que eu tenho muitos amigos. Então eu já ouvi bastante relato. A gente fala, conversa com um monte de pessoa, já ouvi um monte de história, eu falo, então quantos anos você tem? Né? Pouco, sou novinho ainda. Não cheguei nos 20 anos ainda. Mas muitos já me falaram isso daí. Na hora que eu cheguei lá, sabe o que a pessoa falou para mim? Pode voltar. Mas não é pode voltar passando a mão na cabeça assim, ó, porque você é uma pessoa boazinha, lindinha, não. Pode voltar porque você tem muito o que fazer. Tem muito trabalho para ser feito. E às vezes a gente acha que o trabalho é construir, lembra de Francisco de Assis? É construir templos, é construir instituições. A construção, ela é dentro de nós. Eu lembro do Divaldo, quando ele passou por um problema seríssimo de saúde, ele falava assim, muita gente não percebia na fala, ele falava, eu não posso ir ainda, eu tenho que resolver algumas coisas. O pessoal achava que era fazer grandes contribuições para a doutrina espírita. O Divaldo é importante para a doutrina espírita, ninguém nega, mas ele não estava falando disso, porque os livros de Kardec já estão aqui. Só do Chico tem 430 livros. Precisa de mais alguma coisa para consolidar a doutrina espírita? Não. Todos nós somos importantes, mas não precisa. Ele estava falando dele mesmo. E eu fiquei com isso na minha cabeça, fiquei prestando atenção, lembrando disso. Aí teve um tempo, há pouco tempo atrás, ele falou, agora eu posso ir, porque eu já resolvi alguns problemas íntimos. É esse o trabalho, alguns problemas íntimos que nós temos, alguns conflitos que nós temos que resolver. E atendendo esses amigos, que muitas vezes estão dentro da nossa casa, na condição de espíritos difíceis, eles são os nossos passaportes para uma vida mais feliz, se a gente se desprender do egoísmo e do orgulho e se abrir para promover a felicidade deles. Não foi assim que fez Jesus? Lavando os pés dos seus discípulos? Imagine que eu vou me inclinar e lavar o pé. Que humilhação, né? E aí ele fala, se você quer, para o apóstolo dele, se você quer ser meu discípulo, você quer me acompanhar, você tem que fazer como eu. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir a quem? A todos. Eu vim para servir a todos. Então esse amigo, ele bate à meia-noite. Meia-noite é o final de um dia para nós, é o final de um ciclo. No final de um ciclo evolutivo, pode ser de uma encarnação ou de um ciclo que o planeta atravessa, é o período de avaliação, de teste, para ver o quanto que nós já aprendemos com aquele ciclo, né, de aprendizado, e se nós estamos preparados para fazer enfrentamento de desafios mais complexos, mais difíceis, projetos mais arrojados. Por isso, à meia-noite ele chegou.
E não deixa de ser um teste. O teste foi do egoísmo. A pessoa estava dentro da casa dela. Com quem que ela está ali dentro da casa dela? Mergulhado dentro dela mesmo, se preocupado com ela mesma. A casa que é ela, né? Eu estou mergulhado dentro de mim. Eu vou ajudar o quê? Que vantagem que eu vou levar? Muita gente fala isso. O que eu levo com isso? Senão eu não ajudo. Está mergulhado dentro dele mesmo. Para que eu vou ajudar? O que eu levo com isso? Ou deitado com os seus. E minha família? Eu vou fazer o bem para os outros? E minha família? Se eu trabalhar, tenho 2 empregos, preciso de 3, preciso de 4, preciso de 5. E os meus filhos? Que herança que eu vou deixar para ele? Quem faz isso, nós estamos fazendo alguma crítica? Não, mas não está passando nesse teste. Chegou a meia-noite, quer dizer, passou tudo o que a terra já passou, encarnou-se algumas vezes, né? Por várias posições, pobre, rico, patrão, empregado. Agora chegou o momento de aferição. O quanto você se desmaterializou, o quanto você é capaz de se desprender, desapegar-se. E o amigo foi fazer esse teste para ele, bateu na porta. Se ele conseguiu vencer a prova, ele não se preocupou que era meia-noite, ele não se preocupou que ele já estava dormindo. O primeiro sentimento que vai desapontar, vai emergir de dentro dele, porque é espontâneo, é: eu preciso ajudar esse meu amigo. Por quê? Porque ele é meu amigo, eu o amo. É o amor. E aí, nós temos amor? Ou nós só fazemos a caridade em hora marcada? Na segunda-feira, na hora do passe, na terça-feira, na hora da orientação, na quarta-feira de dia, na quarta-feira de noite, na quinta-feira nas macas, na sexta-feira no mediúnico, no sábado na sopa, no domingo na casa da prece, só com hora marcada? Ou nós temos amor também no dia a dia, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar? Somos capazes de tolerar esses amigos importunos, né? Inoportunos? Ou nós somos daqueles que nos magoamos e não olhamos mais para a cara da pessoa? Vocês vão me desculpar, é assim que a gente fala? Hoje a lição é meio dura, viu, gente? Desculpa, estou falando para mim mesmo. Estou olhando para vocês como se eu estivesse olhando no espelho. Não estou fazendo crítica, mas é porque a lição é esta. Ou a gente é daquele tipo que fala assim: o Evangelho é muito bonito, como se ele fosse um livro de poemas a ser recitado, um sarau, lindo de falar, de ouvir. Aí a gente fala: mas não é isso não. Aí a gente começa a distorcer. Isso é heresia. Mas também não é isso não. Você acha que a pessoa vai fazer isso para mim e eu vou perdoar ela? Eu não sou bobo. Eu sou cristão, mas não sou bobo. Eu sou espírita, mas não sou bobo. Ficamos às vezes anos sem olhar na cara da pessoa e sem dar a oportunidade dela chegar perto de nós quando ela errou conosco e nos pedir desculpa. Não quero nem conversa com você. Não vou te dar nem a oportunidade de pedir desculpa. E depois somos chamados a novas encarnações de dificuldade, dolorosas. E ficamos tendo piedade de nós mesmos, falando: ai, como que eu sou um sofredor. Ou do outro: ai, como que a pessoa sofre, né? Que mal que essa pessoa fez. Eu conheço essa pessoa desde criancinha, ela nunca fez um mal para ninguém. E olha por coisas que ela passa.
Quem é ruim então, minha gente? É Deus que é ruim? E o mais interessante que eu achei aqui é que o amigo inoportuno aqui, ele não está nem pedindo para ele mesmo, né? Ele está pedindo para o outro, ele está intercedendo para o outro, porque os pães não era para ele, mas ele ficou machucado, né? De não ter o que oferecer para aquele que foi pedir. Então, não tendo condições, ele lembrou de alguém que poderia ter 3 pães. Então, se aquele que estava dormindo levantou, despertou, a mensagem é a mensagem de libertar-se do egoísmo. Toda simbólica, estava deitado, dormindo, quer dizer, não estava desperto para as coisas espirituais, para as coisas mais elevadas, dormindo com os filhos, quer dizer, com a família, ainda num campo restrito de egoísmo. Não é abandonar a família, mas é saber que a gente tem que amar a todos, cuidar da família, da responsabilidade, mas amar a todos. Se ele se levantou, então ele venceu a prova, ele venceu o egoísmo, ele abriu a porta do coração, do sentimento, atendeu quem ali estava apresentando a necessidade e deu um passo à frente nessa evolução, na sua evolução. Poderá ter desafios novos e avançar. Mas se ele finge, olha o que Jesus fala, não tem jeito, né? Se ele finge que ele não ouviu, o que esse amigo vai fazer? Ele não é um amigo qualquer, ele é um amigo inoportuno. O que ele vai fazer? Ele vai derrubar a porta, ele vai invadir a casa, ele vai bater campainha 10 vezes. Alguém já bateu a campainha 10 vezes na tua casa? Bate. Quando a pessoa precisa, ela bate, ela pensa assim, imagina, ele não ouviu, ela não ouviu, porque se ele tivesse me ouvido, se ela tivesse me ouvido, ela ia me atender. Eles batem campainha, bate palma, pergunta pro vizinho, né? Ele está aí? Aí o vizinho fala, eu vi ele entrando, eu não vi ele saindo. Tem saída lá pro fundo? Não. Então ele não me ouviu. E assim são os Espíritos conosco. Se a gente, em outra lição Jesus falou, né? Não repele aquele que te pede ou te quer tomar emprestado. Se alguém pedir para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém te pede a capa, dê-lhe também a túnica. E é isso que a gente tem que fazer. Agradecer até os espíritos que nos obsedeiam, que nos perseguem, porque eles vão se transformar nos nossos verdadeiros amigos. Primeiro porque ele nos ajuda a entender o que nós realmente somos, e depois porque ele nos ajuda, depois do sofrimento, a policiar, a vigiar as más tendências que nós temos, a corrigi-las e a desenvolver esse potencial divino que está dentro de nós. O Divaldo conta uma história, já que nós começamos falando dele, vamos terminar falando. Ele conta uma história que ele ficou mais de 50 anos sendo perseguido por um espírito, e ele pode falar isso porque ele vê o espírito, e que esse espírito colocou ele em situações muito complicadas. Começou como jovem, quando a irmã dele, a quem ele tinha uma afinidade muito grande e uma gratidão, porque a Nair, essa irmã, tinha casado com um homem de condições financeiras, e ele era filho de vários irmãos, e ele era muito pobre. Pai, a mãe, Divaldo, ele, toda a família muito pobre. Então, quando a irmã tinha mais recursos, era para eles também como uma segunda mãe, ajudando. E ele sempre falava para ela que ele queria ser ou psicólogo, médico, né, ou padre. E ela falava que ia ajudar. E por um desencanto amoroso, ela
acabou se suicidando, tomando veneno. E o Divaldo, já com a mediunidade que ele tinha e o impacto emocional, ele se perturbou e tentou suicidar-se. Tentou se lançar do elevador Lacerda. Essa entidade perseguidora já estava com ele ali. E também no decorrer de toda a vida, ele fala que um dia ele estava andando por uma cidade, aí vem um homem, deu um murro no rosto dele, jogou ele contra a vidraça de uma loja, e na hora que ele, meio tonto, levanta e olha para esse homem sai do transe que ele estava e fala: me desculpa, eu achei que fosse uma outra pessoa. Era esse espírito perseguidor que tinha pego o homem. Lógico que o homem não foi também uma vítima, né, só. Foi responsável, porque quando a gente está irado, nervoso, quando a gente não vigia, como diz o Evangelho, a Bíblia, né, a gente também se torna um agente do mal. E o Espírito tomou ele porque ele estava nesse sentimento, nessa vibração, mas quase matou o Divaldo. E quando ele ia fazer palestra, às vezes o carro quebrava e esse Espírito sentava perto do Divaldo e falava: eu vou te matar. A vida toda ele perseguiu o Divaldo, né? E quando uma noite dessas, em que a mansão do caminho estava com muitos internos já e com pouco recurso financeiro, alguém bate na porta dele à meia-noite. É igual essa parábola, à meia-noite, né? Um momento de dificuldade, no momento de teste. Bate na porta, toca a campainha. Na hora que ele vai abrir, ao invés de ter um adulto lá, alguém chamando, tinham deixado um embrulho na porta. E esse embrulho era um bebê. O Divaldo olhou para o bebê e recolheu o bebê. E deu o leite para o bebê, cuidou e trouxe ele como filho também da mansão do caminho. Depois de 50 anos, esse espírito vai deixar de perseguir o Divaldo, dizendo assim: olha, por 50 anos eu te persegui, e fui olhando as suas modificações, a modificação do teu pensamento, do seu sentimento, da maneira de você ser, e hoje foi a prova final, porque essa criança que você acolheu é minha mãe, era a mãe do espírito, do obsessor, que encarnando-se foi abandonada, e você acolheu, trouxe para dentro da sua casa. Então, a partir de hoje, eu vou deixar de perseguir. Sabe por quê? Porque eu estou perseguindo um homem que já não existe mais. Isso que é desobsessão, gente. Desobsessão é quando a gente, quando está perseguido, deixa de ser aquela pessoa para ser uma outra pessoa. E aí quem está nos perseguindo fala: para que eu estou perseguindo? Não existe mais. E aí o Divaldo fala que sempre depois disso, toda vez que ele vai fazer uma palestra, o primeiro que aparece é ele, para fazer proteção do ambiente. Se transformou no grande amigo, o amigo inoportuno. Então, que a gente possa cuidar melhor dos nossos amigos, porque a gente bate muito de ombro falando assim: não quer ser meu amigo mais? E daí? Eu sou assim mesmo. Quer falar comigo? Fala. Não quer falar? Que forte que você é, né? Quer falar comigo? Fala. Não quer? Quer ser meu amigo? É um favor. Não quer dois. Que forte que você é, né? Que grandeza. Continua assim. E verás se realmente você precisa ou não do outro. Se precisa ou não de um amigo. E finaliza dizendo: o dinheiro some, muda de mão, e as posições que nós ocupamos, elas também se desfazem como castelos de fantasia. Mas uma amizade, se ela for cultivada, se ela for adubada, ela será em qualquer lugar que nós estivermos, aqui na terra ou no mundo espiritual. Agora ou num futuro distante, será o tesouro, o maior tesouro, o maior troféu, a maior recompensa, o maior diploma de que nós fomos vitoriosos. Porque fazer amigo e manter amigo
Sempre foi difícil, mas na terra que nós estamos vivendo é o maior desafio. Então liga para o seu amigo, aproveite o ensejo da proximidade do Natal, do Ano Novo. Aquele amigo que faz tempo que você não conversa. Manda carta, tem correio ainda. Está meio ultrapassado, mas mande uma carta. Fale para as pessoas que estão próximas de você o quanto elas são importantes. Isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de grandiosidade. Só as almas grandes é que são capazes de reconhecer a importância do outro que está próximo. Porque depois, gente, a vida continua, a gente tem possibilidade de rever. Fica difícil, né? Às vezes a gente visita pessoas doentes, os velhinhos, e os filhos encarnados não vão visitá-lo. E eles se queixam muito, mas se queixam justificando. Olha como que é o pai e a mãe, justificando. Ele trabalha muito, ele não pode. Aí o pai e a mãe morrem. Você sabe o que eles vêm falar pra gente? Como que eu faço para receber uma carta psicografada do meu pai? Oh, meu amigo, vai esperar morrer para receber uma carta psicografada do pai e da mãe? Vai visitar o pai e a mãe, leva um doce que ele gosta, conta uma história, dá um beijo na testa, vai esperar desencarnar para depois querer uma carta. Para quê? Não é? E às vezes com esse mundo de dificuldade, às vezes a gente precisa, né, colocar um parente no interno, no asilo. Precisa, às vezes precisa mesmo, mas vá visitar, porque é muito doloroso quando essas pessoas não recebem visita. É muito doloroso. Vocês já visitaram um asilo? E vocês já conseguiram conversar com alguém que nunca nenhum parente foi visitar eles lá? É muito dolorido. Vamos aproveitar então, todos nós aqui, os encarnados, os desencarnados e os que estão ouvindo pela gravação, vamos dar atenção aos idosos, porque eles também são nossos amigos, eles contribuíram muito para que a gente pudesse estar aqui, né? E cuidar das nossas amizades, porque conhecimento, só ter conhecimento, eu conheço muito espiritismo, isso não nos salva. O que nos salva é o bem que a gente faz mesmo, é o sentimento. Se a gente não tiver sentimento, lembra do apóstolo Paulo? Seremos como sinos que tine, teremos um ferro, né, frio, que para nada vai valer. É uma lição dura, mas a gente está percebendo que ela é bem pertinente. Ela é bem pertinente. Não sei o que está acontecendo com as pessoas, mas elas não estão valorizando mais a amizade. Ninguém tem tempo mais. As pessoas saem apressadas, né? Elas estão muito apressadas, elas têm muito compromisso. A gente não consegue mais sentar para conversar com ninguém. Elas saem correndo desesperadamente para chegar em casa e não fazer nada. Chega, bate na porta e está lá dormindo. É verdade. Às vezes o pessoal aponta a gente, eu já jogo o carro para a parte direita, porque eles estão muito apressados, eles querem passar. Aí a gente vai atrás para ver, eles param no lugar, né? Desce, entra, compra alguma coisa e sai correndo de novo.